Olá para você que acompanha a TV Norte Acre. Neste domingo no Fala Amazônia você vai acompanhar a produção de um engenho aqui da capital. E também você sabia que o estado do Acre é um dos estados que caminha para a comercialização do crédito do carbono? Essas e outras informações você passa a conhecer agora no Fala Amazônia. No Fala Amazônia desta semana, vamos mostrar para você que através do trabalho coletivo de preservação ambiental pode gerar lucro internacional para o estado do Acre, que você acompanha agora. Não é de hoje que o estado do Acre vem buscando conscientizar as pessoas da importância de se preservar a natureza, não somente pela manutenção da fauna e da flora, mas pela possibilidade de gerar recursos para o estado através de investimentos internacionais. A preservação de áreas de proteção ambiental e a sua reutilização nas áreas degradadas para o plantio vem gerando investimentos internacionais de outros países no estado acreano, por meio do Programa REM, uma iniciativa inovadora que premia os pioneiros da proteção florestal e da mitigação do clima. Lançado na conferência Rio+20 em junho de 2012, com recursos do Fundo de Energia e Clima do Governo Federal da Alemanha, esse programa incentiva a conservação das florestas e a redução de emissões de carbono que contribuem para o aquecimento global, como nos explica a coordenadora do programa no Acre, Rosineide Sena. O REM ele é uma iniciativa pioneira proporcionada pelo governo alemão, né, e depois veio o apoio de outros entes nacionais e internacionais, que é o caso hoje do Reino Unido e depois também na Noruega e algumas outras experiências do programa REM. A sigla REM, ela significa, na tradução em inglês, RED, para pioneiros. E RED nada mais é do que essa sigla de 4 letras, redução de emissões a partir do desmatamento ou da degradação. Tá? Então, o REM, R-E-M, significa exatamente isso, é Red Early Movers, em inglês. E aí, o estado do Acre, ele foi o primeiro estado e um ente subnacional no planeta a ser escolhido pelo governo alemão para experimentar esse instrumento. Ele é um dos primeiros instrumentos que conseguiu monetizar o serviço ambiental, que é a redução das emissões de gases de efeito estufa. Um dos gases que altera ou que aumenta o efeito estufa é o carbono. E o carbono, a partir do uso do solo ou da degradação daquilo que deveria manter esse solo em equilíbrio. Então, o RED, ele é um instrumento que possibilita eu monetizar esse serviço ambiental. Aquelas pessoas que fazem o seu serviço, que mantêm esse equilíbrio nas áreas de floresta, não desmatando, não queimando, o RED ele remunera, ele monetiza, ele proporciona um benefício financeiro para que elas então continuem a manter esse estoque de carbono sob controle. A redução de carbono realizada por alguns países com os estados como o Acre são alvos de críticas por parte de pessoas que não se aprofundam no assunto, pois é visto como transferência de responsabilidade. Uma política pública, por exemplo, de comando e controle, que é para fiscalizar e manter a legislação ambiental sob a ordem, ela é muito cara, ela é muito onerosa. Então, esses países, que são países que já estão no limite da sua industrialização e que de fato emitem muitas emissões, o que eles fazem? Eles procuram nações, territórios que dentro dos seus limites de capacidades, eles necessitem de reforço financeiro, que é o que a gente chama de financiamento climático, né? Para que elas continuem fazendo esse serviço não para eles,
mas para o planeta. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam isso: Rose, então os alemães, os ingleses, eles são bonzinhos, eles doam esses recursos para o estado do Acre e a gente não tem que retribuir nada a eles? É verdade, é uma doação, mas não significa que a gente não tenha que dar uma contrapartida. A contrapartida não é para o cidadão alemão somente, não é? Porque esse recurso que vem para a gente, ele é do cidadão alemão, do cidadão inglês, que coloca o seu dinheiro, né, dentro dessa oportunidade que o Acre oferece. Mas a resposta que o estado do Acre dá para o Acre, para a Amazônia, para o Brasil e para o planeta é exatamente fazendo a sua parte, de reduzir as emissões que podem acelerar e intensificar esses efeitos que nós estamos sentindo, inclusive hoje, né, nesse momento em que a gente passa aí por essas emergências climáticas. A coordenadora ainda explica que, para receber a contrapartida, o Estado e suas áreas destinadas a receber esses recursos precisam atingir uma meta de preservação como contrapartida. Do contrário, não receberão as doações. O estado do Acre, ele conquistou essa iniciativa pioneira a partir de um grande movimento coletivo, especialmente dos provedores de serviços ambientais. E aí é sempre bom lembrar que quem são esses provedores de serviços ambientais? As populações extrativistas, né? Comunidades e populações tradicionais que sempre viveram na floresta, né? E os povos originários, que na verdade já estavam aqui antes de tudo isso acontecer, né? Então, eles proporcionam isso ao estado do Acre, né? Tanto é que esse dinheiro, essa fase 2 agora, por exemplo, que a proporção era, caso a gente mantivesse o nosso nível de desmatamento a 330 km², nós receberíamos 30 milhões de euros. Todo mundo sabe que o Acre não conseguiu atingir, né, essa meta, esse gatilho. E isso impacta no compromisso. Não entregamos aquilo que nós nos compromissamos, não vem esse recurso. E isso impacta lá na ponta, nos provedores de serviços ambientais, porque eles contam com esse apoio para manter aqueles serviços ambientais nos territórios deles, evitar que eles avancem nas áreas de florestas, aumentando o desmatamento e aumentando essas emissões de gases de efeito estufa. Então, a prioridade para a aplicação desses recursos, 70%, que aí é o que a gente chama de repartição justa de benefícios, ela deve ser aplicada aos provedores de serviços ambientais, distribuídos em 3 subprogramas. Territórios indígenas, essa é a prioridade, produção familiar sustentável e a pecuária diversificada sustentável. Hoje a gente trabalha nas cadeias produtivas da pecuária, tanto de leite quanto de corte. E estamos ampliando também essa pecuária diversificada para uma proteína animal que ela tem uma capacidade de apropriar uma mão de obra que muitas vezes é excluída desses processos produtivos, que são as mulheres. Então a gente está incorporando a cadeia produtiva da galinha caipira, porque é uma atividade produtiva onde as mulheres têm muito mais chance, né, de contribuir e de gerar um resultado e uma renda financeira para elas e para suas famílias. Para que o Estado do Acre acesse a esses recursos, a responsabilidade deve ser dividida com todos. Quando a gente fala de uma contribuição na redução dos efeitos, né, climáticos, isso envolve a cada um de nós. As regiões onde a gente mais sofre com essa degradação, com esse desmatamento, ela gira aqui em torno da região do Baixo e do Alto Acre, que é essa região onde a gente enxerga um maior volume de áreas de pasto e agora avançando para os grãos, né? Mas isso não é impedimento para o desenvolvimento sustentável. Isso não é impedimento. Hoje a gente sabe muito bem que o grande risco que a gente está sofrendo, ele está no centro do estado do Acre, que é a região das unidades de conservação que nós temos, ou seja, o nosso maior repositório e estoque de carbono, ele está sob pressão, que é ali na região Feijó, Araucária, Manoel Urbano, ao longo da rodovia da BR-364. Então, o que nós, enquanto qualquer cidadão
que está aqui hoje respirando esse ar, sofrendo, né, dessa situação extrema que é o calor. Em abril a gente estava aí numa inundação, numa alagação, e a gente chega a outubro com a perspectiva de não chover o suficiente até janeiro, né? E o que a gente deve fazer? Primeiro é incentivar políticas públicas que nos tragam uma vegetação arbórea. Então, todo mundo tem uma calçada, tem um quintal, participa de movimentos que proporcionem e que motivem políticas públicas que nos tragam uma vegetação mais apropriada para reduzir essa pressão, essa tensão, né? Além disso, incentivar e educar as pessoas para tratar lixo, né? Evitar que o lixo urbano, ele é um lixo muito tóxico, porque você não consegue diferenciar aquilo que é vegetal, aquilo que é plástico, aquilo que é resíduo muito mais complexo, como aço, ferro, né? Então, esse gás e esse lixo que é queimado urbano, ele é muito mais prejudicial ao efeito estufa. A gente vive hoje uma crise geracional. Não dá, de fato, para você trabalhar uma política pública apenas pela conservação em si, né? Eu costumo dizer isso, que quando o comunitário ele está no vermelho, não tem verde que resista, né? Então ele precisa de alternativas, e hoje já existem muitas alternativas que são compatíveis com a floresta em pé. Hoje nós temos o subsídio da borracha, do murmuru, que é aquele dinheiro proporcionado direto no CPF do produtor. Hoje a gente já beneficia mais de 600 extrativistas com esse benefício, e temos as bolsas dos agentes agroflorestais, que são os indígenas que prestam esse serviço de manutenção nos seus territórios. E eles também recebem bolsas mensais, né, para que eles mantenham essa vigilância e esses territórios salvaguardados, né? Também isso significa dizer que o estado do Acre já contribuiu com 14,7 milhões de toneladas de gases de efeito estufa que deixaram de ser emitidas para a atmosfera durante esses 11 anos, né? Então, isso é muito relevante, é muito importante, e por isso que a gente vem insistindo para que essa política pública ela seja conhecida, seja reconhecida, mas acima de tudo, que quem está lá nos territórios, eles se percebam como sendo participantes dela. Vale reforçar o que se busca ensinar desde os tempos de colégio. É necessário evitar o desperdício para contribuir com a preservação. O programa REN hoje ele vive um momento de grandes lições, né? E ao longo da execução dele, a gente vem enxergando diversas situações, diversos fatores, né, vem acontecendo ao longo da implementação do projeto. O projeto ele passou por uma pandemia, né, ele conseguiu aproximar e beneficiar e dar um suporte às populações que participavam do programa, né, no momento da pandemia. Na mesma lógica, a gente agora está trabalhando um plano emergencial de adaptação climática, porque uma hora a gente está com as enchentes, outra hora a gente está nessa estiagem e a seca premente aí que a gente vem vendo nas bacias. Hoje a gente já acabamos de encaminhar ali já as iniciativas para um plano emergencial às populações indígenas. São 5 municípios em situação crítica, né? Isso equivale a 16 mil pessoas afetadas já e 1.110 indígenas que já foram impactados, né? Então, isso na sua grande maioria que sofre são os idosos, as crianças, né? E isso tudo é um efeito de cada ato que a gente realiza no nosso dia a dia. Então, dizer para vocês que, na verdade, o que é importante num movimento ou numa política pública como essa, de que não há necessidade de nós destruirmos a floresta para o desenvolvimento. Pelo contrário, enquanto todos que colonizaram a Amazônia e chegavam aqui e diziam: na Amazônia não tem nada,
Pelo contrário, a Amazônia tinha tudo. Hoje, então, o que a gente precisa fazer é reconstruir essa nossa narrativa de que, se a gente continuar se comportando ou atuando como se de fato a floresta não nos proporcionasse nenhum benefício, ao final quem vai estar sofrendo muito mais não é só quem dela ou nela vive, somos todos nós, né? Porque a Amazônia, ela não é feita só de árvores, nem só de serviços ambientais, ela é feita de pessoas, e as pessoas são as que são primeiro impactadas, né? Então, isso para nós é muito importante, porque a mensagem principal do programa REM é dizer que manter a floresta em pé ainda vale a pena. Após esta rica entrevista, nós vamos fazer um breve intervalo para mostrar para você um empreendimento que busca manter a doçura a gosto do cliente. É um instantinho só que já voltamos. Estamos de volta e você sabia que a maioria dos empreendimentos de agronegócios são familiares? O Fala Amazônia vai mostrar para você agora a produção de um dos maiores produtores aqui da capital e os seus derivados que são procurados por todo o estado. A poucos quilômetros da movimentação da cidade, pegamos a estrada do Mutum, onde em pouco mais de 15 minutos chegamos no engenho da família do Leandro. Na propriedade existe uma organização, onde cada integrante tem a sua função. Começamos acompanhando a retirada da cana-de-açúcar, que ainda é feito de modo manual, e com a ajuda de um carro de boi. A plantação não fica muito distante do engenho, onde a poucos metros a cana é colocada em pilhas, pois logo será moída. Mas antes de começar o processo mais intenso, queremos apresentar a história dessas famílias que trabalham há gerações, como é o caso da Carolina Soares, que após o falecimento do pai, assumiu a função e se divide com a faculdade de enfermagem. Eu comecei depois que meu pai faleceu, porque era ele que trabalhava aqui com meu tio, todo mundo aqui. Aí depois que ele faleceu, aí eu assumi, fiquei trabalhando, entendeu? Levando para frente o trabalho dele. Aí tô até hoje aqui. Aí o que me motivou foi... É porque eu faço faculdade, né? E me ajuda muito. É a minha única renda. Adeilson Souza é um dos colaboradores mais antigos e morador da região que sobrevivia da plantação de mandioca, também conhecida como macaxeira, e como não tinha produção em grande escala, passou a trabalhar como diarista para complementar a renda, até que convidaram para trabalhar no engenho. Nós mexia com goma, farinha, dava diária, né, para um, para outro. Aí vim dar umas diárias aqui, brocando campo. Aí fui brocando campo, ficando trabalhando aqui, aí foi que a mãe dele era viva, aí me colocou para começar a cortar cana. Aí em 2016, quando eu cheguei aqui, aí a minha cultura era só macaxeira, milho, vender galinha, né, horta, né, na mexe lá. Aí comecei a trabalhar aqui cortando cana, aí o pai dele também ainda era vivo, aí disse, leva uma mura de cana, planta lá, que é para tu moer mais nós aqui um pouquinho, que é para fazer um complemento, né, Por exemplo, eu trabalho aqui por mês e moo minha cana. Toda semana eu trago uma carradinha, que nem tá aí lá de fora. Aí, como é que faz? Eu faço em torno de 1.000, 1.200 só na minha cana que eu trago de lá, fora o meu salário daqui, né?
Quer dizer, então melhorou e muito, né? Que em vez de eu ter só aquele salário que eu trabalho um mês, eu tenho um outro que eu faço trabalhando para eles e faço o salário extra por fora. Que é tanto que eu pago uma moto nova, tudo desse extra fora. Já melhorou e muito, que quando eu mexia só com a horta ou a farinha era só mesmo para comer, só dava mesmo para ração mesmo para comer. E hoje já melhorou para mim e muito. Tenho eles aqui que me ajudam em tudo, um boi, um carro, é tudo que eu precisar eles ajudam. Natural de Rio Branco, Leandro Bonfim é o proprietário do engenho que começou com os avós no cultivo da cana-de-açúcar e após o falecimento dos pais passou a tocar o empreendimento e que sempre está em busca de aperfeiçoar o produto. O cultivo da cana vem dos meus avós, passaram para meus pais, meu pai me ensinou. Terminei meus estudos, fui para a cidade, fiz faculdade, tudo, voltei para cá, sempre aqui, sempre tirando meu sustento daqui. Toda folga que tinha estava aqui, tirando leite, ajudando meu pai a cortar cana, ajudando aqui no engenho, sempre trabalhando junto com ele. Meu pai já se foi, minha mãe também, me vi a necessidade de vir para cá. E aqui hoje eu não pretendo sair. Agora mesmo, semana que vem vou começar uma reforma aqui no engenho para melhorar a estrutura, melhorar o produto, para agregar mais valor ao nosso produto, né? Leandro, mesmo enfrentando as dificuldades de furtos, destaca que contou com o apoio dos amigos para tocar o empreendimento, que seus produtos têm grande reconhecimento, além de grande procura. Um produto muito aceitado no mercado, graças a Deus, é um dos engenhos que produz um produto de excelente qualidade, com a gama de produtores e de clientes aí aceito em todo o estado. E não pretendo parar não, pretendo sempre estar melhorando e aumentando a produção. A gente tinha outro engenho aqui próximo, mas houve um imprevisto lá, furtaram o motor que tinha. Meu pai montou essa estrutura aqui, viemos para cá, com dificuldade de conseguir engenho, motor, que é difícil de se encontrar, mas meu pai conseguiu com a ajuda de um e de outro. Montamos essa estrutura, era de chão batido, fizemos de alvenaria, trocamos o telhado, era baixo, ajeitando, melhorando. Estamos sempre melhorando para que melhorar as condições de trabalho da gente e melhorar o produto que a gente produz, né? Para sempre estar agregando valor e uma qualidade no nosso produto. Dia de quarta e quinta a gente está sempre trabalhando aqui, Estrada do Mutum, quilômetro 8. Veio aqui, perguntou onde é o engenho, todo mundo vai saber a localização aqui, não tem erro. Ou então você vem na estrada, onde você vê cana na beira da estrada, dos dois lados, é o engenho. Não tem erro. O processo começa como mostramos na retirada da cana-de-açúcar e é transportado para o engenho. Aqui começa a moagem da cana que a Carol realiza o trabalho. O suco que sai dos talos é conhecido como garapa e após atingir a cota, vai para o fogo no tacho fervente, até tirar todas as impurezas e atingir uma outra consistência. Ainda quente é colocado nas formas que darão o formato da rapadura. E a outra parte é modelada de forma manual com alfinim. Com a rapadura pronta e o alfinim atinge um formato para venda, o trabalho não se concentra somente na confecção, mas também na distribuição para comercialização. Nossa equipe voltou no dia seguinte e acompanhou o preparo para a distribuição nas feiras e comércios locais. O açúcar mascavo, a rapadura, o alfinim e o melado. Muito bem, se você ficou com vontade, um gostinho na boca de ter um desses produtos, você pode encontrar em uma das feiras locais aqui da capital ou aí da sua cidade. Você sabia que a Princesinha do Acre, a cidade de Chapuri, voltou a comercializar a extração da borracha com países de fora e que está servindo como calçado? Essa matéria você vai acompanhar agora no Fala Amazônia. Considerada a Princesinha do Acre, terra de Chico Mendes, Chapuri traz em sua história um marco de lutas de um povo batalhador. Também mostra o resgate de vitórias modernas através do empreendedorismo. Há 18 anos atrás, Chapuri era referência nacional e com relações internacionais
devido às suas qualidades na extração biotecnológica sustentável. Acho importante porque na produção da borracha nós estamos fazendo uma integração da geração de renda para as populações, da proteção do meio ambiente e da valorização de um produto. Através de uma parceria com a Cooperativa de Comercialização, o Estado do Acre, além de resgatar as atividades extrativistas da borracha, passou a negociar com a empresa francesa, responsável na venda de calçados europeus com matéria-prima acreana. Bom, nós trabalhamos hoje com nosso carro-chefe, seria a produção de borracha sustentável. Então, hoje nós temos um grupo de cooperado, que seria mais de 100 cooperados, e trabalhamos hoje com mais de 200 famílias que entrega a produção de borracha sustentável para a produção de palmilha e sapato e o salado do sapato. Nós, além do preço comercial, nós recebemos um pagamento por serviço ambiental. Raimundo é um dos seringueiros contemplados e participante do processo. Ele relata que a profissão vem de família e pela primeira vez se sente valorizado e com possibilidade de melhores condições através da preservação da área, assim como os incentivos. Aqui a gente usa que a gente chama de raspadeira para tirar esse sujo aqui. E aí a gente corta 2 dias ou 3 dias numa árvore dessa para poder vir colher, que é para não ter muito sujo, né, no Cernabi, que é a borracha. Então a gente junta, quando chega em casa, lava bem lavadinho, aí leva para a prensa, arruma bem arrumadinho, prensa, para poder chegar a ter esse valor que eu estou falando. O preço hoje, se receber os 2 subsídios, é R$ 15,75, que é um preço bom. Nunca a seringa tinha chegado a esse valor, então é um preço bom. Quem faz 10 kg de borracha faz um dinheiro bom por dia. Tem pessoas que fazem até 25 kg por dia. Com a retomada da extração e negociação entre as cooperativas, está sendo possível melhorar a qualidade de vida de 300 famílias, por meio de incentivos federal e estadual. Mas isso só se tornou possível devido à iniciativa da Prefeitura de Chapuri. Bom, estamos aqui na Reserva Chico Mendes, em Chapuri, para mostrar esse trabalho que é tão importante. Um trabalho que junta a comunidade local, juntam as cooperativas também de seringueiros, de extrativistas, comercializam produtos extrativistas, e uma empresa francesa que também está comprando essa produção com preço justo. O pagamento desse acréscimo ao produto original, que é de R$ 2,50 a R$ 3, se paga mais R$ 6,50 pelos serviços ambientais proporcionados por essas comunidades. A Prefeitura é parceira desse projeto, participa de forma clara na infraestrutura, na melhoria dos ramais, no escoamento da produção, com caminhões, com toda a infraestrutura necessária, e todos ganham, mas principalmente o ganho social e econômico que tem essas famílias é o que nos interessa. Permanecendo aqui na floresta, conservando a floresta e fazendo com que Chapuri, que tem essa história e é um símbolo a nível internacional, mantenha a sua história de viver da borracha, viver de um produto que deu origem inclusive ao Acre. Somos parceiros e estamos juntos para que tenhamos uma Amazônia preservada, mas que a floresta dê dinheiro em pé, porque senão ela vai cair e todos vão perder. E no próximo bloco nós vamos falar a respeito de um mineiro que chegou aqui no estado do Acre desbravando uma área de mata como a maioria das pessoas e hoje tem um dos maiores produtores de soja e milho da região. É um instante só.
Muito bem, estamos de volta com o Fala Amazônia. Se você está gostando da programação, tem alguma sugestão ou quer tirar dúvida, você pode mandar para a gente através das nossas redes sociais do Fala Amazônia ou também da TV Norte Acre. E ainda pode enviar também para o nosso WhatsApp com o número 9943 1053. E agora vamos apresentar para você a história de um mineiro que chegou ao estado do Acre para desbravar, com a maioria dos que chegaram aqui, uma área de mata e hoje é um dos maiores produtores tanto de milho como de soja da região. Nossa equipe saiu de Rio Branco e pegou a BR-317, sentido Boca do Acre. No caminho, observamos que antes o cenário que era tomado por gado, agora passou a ser composto por plantações e silos graneleiros. Nosso entrevistado é um mineiro que veio em busca de uma vida melhor para a família. Estamos falando do produtor João Evangelista, o famoso João Paraná, que relata o que o trouxe até o estado do Acre. Nós saímos de Minas em 67, meu pai veio para o Paraná, passamos 6 anos no Paraná, e aí resolveu vir para o Acre. Aí vim para o Acre em 73. Eu cheguei aqui no Acre, morava ali no 14 da BR, perto da Embrapa. E aí depois que eu consegui, em 79, que eu vim para aqui, consegui uma colônia pelo INCRA. Aí vim para aqui, eu cheguei aqui no dia 11 de julho de 79. Tudo mata, não tinha estrada, andava de pé daqui para Rio Branco. Eu, a mulher e 2 filhos, né? E aí comecemos a derrubar no machado. E a agricultura, todo tempo sempre foi, o carro-chefe foi a agricultura. Porque a terra minha era pequena, que eu peguei pelo INCRA, 37 hectares. Né? E hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho 200, mas é muito trabalho. E aí eu tinha 3 filhos, tudo homem. E aí tudo começou a estudar, peguei mais 3 sobrinhas para criar, né? Da mesma idade quase dos meninos meus. E aí trabalhar caminhão de feira de 15 em 15 dias para fazer esse pessoal estudar. Né? Aí graças a Deus conseguimos formar 5 na universidade. Né? Então foi uma luta, uma corrida muito grande. Né? E aí naquele tempo tudo era manual. Né? A gente fazia, tudo, plantava arroz, plantei seringueira, tinha muito café e correndo. Gado, tinha um pouco de gado, uma coisa de um lado e do outro, porque senão não tinha como fazer isso, né? Porque geralmente o agricultor, ele tem uma coisa seguinte, os filhos que vai ajudando, né? E eu foi o contrário, os filhos foi para estudar, eu perdi essa mão de obra, então passei a trabalhar mais do que era necessário para manter eles lá. Aí deu sorte, tudo, graças a Deus, formou, né? Tem o Josimar, que é o vice-reitor, agrônomo, mestrado e doutorado, tem o Josinaldo, que é engenheiro civil, secretário de obra da Prefeitura de Cruzeiro. Aí tem o Josialdo, que é procurador da Receita Nacional, fez direito. Tem a Juscelia, que é engenheira florestal. E tem a Selma, que fez educação física. Então, graças a Deus, 5 conseguiu formar, né? E a gente tá aí nessa luta até hoje. Com a ida dos jovens para a cidade com a idade chegando, o produtor relata que também seguiu a modernidade e o trabalho que antes era feito de forma braçal e manual, agora era realizado por meio de mecanização. E também fala das dificuldades com a queda do valor da venda da produção, assim como alerta para a conscientização ambiental. Agora a gente mudou para o mecanizado. Também, a idade também não dá mais para pegar no pé, né? Mudou para o mecanizado. Tem muita dificuldade, né? Porque a gente está aprendendo, começou a plantar soja, plantar milho, uma hora você ganha dinheiro, outra hora você pede, você reclama, chora e vê. Né? Esse ano mesmo foi um ano muito ruim, nossa, uma perca muito grande. O preço caiu demais, né? Tanto caiu a soja como caiu o milho. E aí tá, a gente tem bem, tem máquina, tem tudo, mas tem dívida. E isso aí não se torna, as máquinas, galpão, essas coisas não viram. Então, o agro não para mesmo não, porque não tem como, né? Não tem como você falar, vou parar e vou ficar com esse maquinário parado. Então tem que continuar. E vamos continuar, se Deus quiser vai dar certo. Então é uma luta. A seringueira eu tenho desde 81, né? Em 81 eu plantei 4 hectares, em 83 eu plantei 6, né? E agora, há 7 anos atrás, eu plantei mais 3. Isso aí não é que dá dinheiro, porque hoje a borracha está muito ruim de preço. Mas assegura, e a gente plantou com a intenção assim, porque a gente vai derrubando e vai fazendo tudo,
tem que ter um reflorestamento, né? Isso aí colabora com um bocado de coisa, né? Por exemplo, hoje eu tenho aqui, essa colônia são 37 hectares, mas tem 13 de floresta de seringueira, então isso aí já ajuda. Porque a gente tem que minimizar as duas coisas, não adianta querer, vou plantar agricultura, vou deixar a casa no limpo, né? Eu vou criar gado, vou deixar os garapés descobertos. Então tem as coisas que tem que ir minimizando para organizar isso. Então tudo só vai, porque não adianta nada eu fazer alguma coisa e não deixar nada para os meus netos, não deixar a ideia da preservação do meio ambiente, porque isso é a coisa mais importante que tem. E já está vendo o calor que está fazendo agora essa semana e as consequências vai ser pior ainda. A modernização chegou para facilitar a vida dos produtores para o período de colheita, mas a modernização da cidade acabou derrubando a renda de quem vive da produção, pois, de acordo com o produtor, as pessoas deixaram de comprar produtos nas feiras para comprarem nos supermercados, que acabam vendendo produtos de outros lugares. A mão de obra ficando escasse, né? Os preços também não era bom, feira acabou, todo mundo sabe que surgiu o supermercado, qualquer pobre aí ele vai no supermercado, né? Ele não compra nem na feirinha da esquina, ele vai no supermercado, ele é doido para conhecer e para ver e deixar o dinheirinho dele lá. Então o que acontece é isso, né? Então se eu levar um caminhão hoje, igual eu fazia antigamente, nós levava arroz limpo, nós levava milho, nós levava feijão, levava tudo para vender, vamos parar onde para vender isso? Mudou, né? Hoje você tem que contratar supermercado, tem que fazer tudo. Então, a agricultura, aí apareceu as granjas, apareceu, no caso aqui nós temos a Granja Carijó, que ajuda a gente muito. Então nós precisamos de produzir em grande escala, porque o preço ficou tão ruim, porque se não produzir em grande escala, aí não tem como, né? Então você tem que fazer isso. É por isso que às vezes gera perda. Nós tínhamos uma estimativa esse ano de vender o milho a R$70. Aí vende 50 e derruba qualquer um, né? Eu colhi 23 mil sacos de milho, mas aí 23 mil sacos você perder R$20 em cada saco, o prejuízo está aí. Então é mais ou menos isso, né? A soja deu para empatar mais ou menos, baixou muito, mas deu para empatar. Ele negociou antes um pouco, mas agora esse ano, vamos de novo, vamos começar de novo. Estamos tudo preparando as terras para entrar mais cedo, ver o que a gente pode fazer, cortar as gordurinhas de um lado e de outro para tentar recuperar, se Deus quiser. O poder público tem apostado na possibilidade de aumentar as produções de grãos como milho e soja. Na opinião do produtor, os investimentos ainda são tímidos e poderiam apoiar mais e melhor para colocar o Acre na competição com outras localidades. Ele entra com certas ajudas, coisas. Eu acho que podia entrar mais. Eu penso assim, eu como agricultor, ele podia ter uns programas, isenção de imposto de óleo diesel, para nós já era excelente. Era a melhor ajuda que o governo fazia para nós. Cadastrar os agricultores que plantam soja, né? E fazer um coisa do imposto para abater esse imposto do óleo diesel. Porque o que mata nós hoje é óleo diesel, né? Porque nós gastamos muito óleo diesel. Eu compro 5 mil litros de diesel aqui, um mês e pouco já foi. E só compra no dinheiro, e o imposto você sabe que é alto. Se o governo ajudar nessa, porque uma parte já está ajudando. Ele tem máquina, tem o silo nosso aqui é do governo, a cooperativa que administra. Já é uma força grande. Mas se a gente tivesse uma mexidazinha, quem sabe, né? Mais tarde, a gente está falando isso, alertar também, quem sabe pode fazer uma mexida assim. O óleo diesel não pode ser isento do imposto. Pode isentar metade, pode fazer qualquer coisa para melhorar para a gente, né? Porque nós temos que produzir. Porque se não produzir, a fome vai vir, né? Então nós temos que produzir, porque hoje, nós tínhamos, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 80% da população está na zona rural, hoje nós temos 20%. Né? Então a produção tem que acelerar. Se a gente planta, colhe 60 sacos de soja, vamos caprichar para colher 70. Né? Se colhe 70, vamos caprichar para colher 80. Porque para fazer a coisa girar, senão não gira. O agricultor lembra que não basta somente plantar, é preciso ficar atento aos ciclos de produção. E para quem pretende investir na soja, que existem maneiras de plantar sem devastar áreas de mata e que as áreas degradadas podem ser recuperadas por meio da plantação. Muita gente diz assim, a soja chegou. Soja não entra em lugar de mata.
né? Terra derrubada de 2008 para cá, não tem como entrar, fica muito cara, destoca, muita coisa. Então a soja sempre é terra degradada, é um aproveitamento, né? E quem planta soja e milho, não vai diminuir, muita gente diz, vai acabar o gado. Não, vai acabar o gado. Quem tem as suas áreas, nem toda área dá de plantar. Tem lugar para criar o gado. Ele tem soja e milho para tratar, para fazer um semi-confinamento. Então tem várias coisas de mudar e de melhorar. É só a gente tentar, o governo auxiliar a gente em tentar alavancar isso, para que todo mundo tenha essa consciência, que aí a coisa vai dar certo. E chegamos ao final do Fala Amazônia desta semana. Se você acompanhou essas matérias, quer rever, basta acessar as redes sociais do Fala Amazônia e da TV Norte Acre. E se quer rever também, temos a reprise na quarta-feira às 10h30 da manhã, aqui na TV Norte Acre, canal 22.1, a nova casa do SBT. Nos vemos na semana que vem. Até lá!